Galerão, pegada essa aí, sexta-feira maravilhosa, né? A gente começa o dia assim, pássaro cantando, entre nuvens, dá pra ver um reflexo do sol ali. Que maravilha, né? Bom pra nossa meditação aqui diária. Tava lendo aqui, galera, tava expondo aqui um pouco na escritura, né? Tô lendo aqui Atos 8. E maravilhoso a gente saber que quando você compra um produto, ele tem um manual e você se inteirar ali do manual, você vai tirar o melhor proveito daquele produto. Mas já reparou que a gente não é muito disso não, né? A gente pega e sai usando. E depois, pô, eu não sabia que tinha essa função, eu não sabia que esse produto fazia aquilo outro, né? Então vale sempre a pena ler o manual. E o ser humano foi criado por Deus e Deus deixou um manual para como a gente ser o melhor potencial nosso utilizado, entendeu? Para a gente viver a vida de verdade, eu creio, né? Como eu já falei, sou amante da palavra de Deus e creio que ela tem tudo que a gente precisa para viver em toda a nossa forma de relacionar, de trabalho, de condutas, tudo que a gente precisa, eu creio aqui, que é um Deus amoroso que deixou tudo que realmente precisa para a gente se relacionar com Ele e com o próximo, né? E eu li aqui Atos 8, galera. Atos é um livro que fala aí do início da igreja, né? Lá em Pentecoste, né? A igreja primitiva. E, cara, eu li o capítulo 8 aqui, é maravilhoso. Eles estavam em Samaria, né? E relata aqui o que? O apóstolo Paulo, antes de ser Paulo, ele era Saulo, né? E ele era da religião judaica, né? A qual perseguia os cristãos, né? E interessante aqui que o texto relata, né, que Paulo estava prendendo qualquer cristão que ele encontrasse. O negócio dele era prender. E que os cristãos, cara, foram espalhados. Eles tiveram que se espalhar porque eles estavam sendo perseguidos por Paulo, né? E maneiro, o texto, cara, me atentou sobre Felipe aqui. Cara, Felipe, assim, falar para vocês, você começar o teu dia confiando em Deus e querendo fazer a vontade dele é maravilhoso. É, a igreja sendo perseguida e Felipe estava ali pregando o evangelho. E a gente via que isso trazia alegria nas pessoas, trazia conversão nas pessoas. O texto relata ali que havia cura nas pessoas, porque o evangelho estava sendo pregado. Ou seja, aquilo que Jesus deixou de ordem para os seus discípulos, eles estavam fazendo, que era pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos no nome dele. Interessante que o texto fala aqui no versículo 26 do capítulo 8, que o anjo vem a Filipe e pede para ele levantar e sair de Jerusalém para Gaza. Então você imagina, né? Um homem quando está rendido ao Senhor, verdadeiramente ele está atento ao céu e ao que o céu quer fazer. E ele pega, levanta e vai. E no caminho ele encontra um etíope, entendeu? E aquele homem estava num carro andando. E de repente o Espírito Santo falou para ele ir até aquele homem. Imagina só, ele não conhecia. Quando você está rendido à voz do Senhor e deixa o céu guiar a tua vida, você não questiona, você apenas faz. E ele chega a ver aquele homem num carro e expondo a leitura da palavra de Deus. E aí ele sobe junto, começa a conversar com ele
e pergunta se ele estava entendendo o que ele estava lendo da palavra. E ele fala que não, porque ele precisava que alguém o explicasse. O Espírito Santo já tinha provido tudo. Como é maravilhoso a gente ser guiado pelo Espírito. E ele ali interpreta para aquele etíope, ou coisinha difícil de falar, sobre o que o texto ali que ele estava lendo dizia na Escritura. E ele traz o plano da salvação, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, o Filho de Deus que veio para nos salvar. E aquele homem etíope se rende. E olha só, gente, como quando a gente quer, a gente não dá desculpa. Cara, logo em seguida tinha um rio ali naquele lugar. E aquele homem falou: o que me impede de ser batizado? E o texto fala o seguinte: respondeu Filipe: tu podes, se crer de todo o coração. Disse ele: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aquele homem confessa naquele momento que Jesus era o Filho de Deus. Olha só, galera, o cenário: a igreja sendo perseguida, Filipe pregando o evangelho. Filipe ouve o anjo falar: vai para tal lugar, e ele ali vai, e a gente vê esse homem ali tendo uma experiência com Jesus e sendo salvo. E o mais interessante que o texto fala, galera, é algo maravilhoso. Depois que ele prega para aquele homem, ele é arrebatado daquele lugar. Gente, o capítulo 8, no versículo 39, fala assim: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e não o viu mais o eunuco, mas cheio de alegria continuou o seu caminho. Aquele eunuco, cara, teve uma experiência sensacional. Ele viu Filipe ali, foi apenas para levar o plano da salvação para aquele homem. E de repente ele é transportado para outro lugar. Cara, é maravilhoso isso. Que você possa estar atento ao reino e deixar ele guiar a sua vida. E que você possa ser um instrumento de salvação para outras vidas que o Senhor quer fazer através da sua vida. Um excelente dia para você aí.